Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de PHP. E nesta aula nós vamos aprender a montar o nosso ambiente de desenvolvimento. Antes de nós começarmos a programar em PHP, nós temos que começar a entender como que uma aplicação web funciona. Então, como nós vamos desenvolver para a web, é o nosso dever e a nossa tarefa entender da melhor maneira o funcionamento da internet. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer é o que é necessário para que nós possamos desenvolver em PHP. Como nós já vimos, todo programa que nós desenvolvemos em PHP, ele será executado em um servidor. Então, o que é um servidor? Nós podemos dizer que um servidor é um computador que nunca é desligado e que tem por objetivo receber requisições vindas da web e responder a essas requisições. Ou seja, a resposta é o conteúdo que ele está nos servindo. Então, um servidor é um computador que serve informações. Porém, ele só irá servir as informações que lhe forem solicitadas. E também, uma informação solicitada, ela será servida somente ao computador que fez a solicitação. Então, como nós podemos ver aqui nessa imagem, nós temos um servidor e nós temos 3 clientes conectados a esse servidor. Cada cliente possui uma seção e essa seção ela é exclusiva do cliente. Ou seja, nenhum outro cliente consegue saber as seções de outros clientes, a não ser que o servidor informe a um cliente quais são todas as seções abertas em determinado momento. Então, o primeiro conceito que nós temos que ter definido e bem claro é que toda programação feita para a internet é uma programação chamada client-server, ou seja, uma programação cliente-servidor. Isso porque todas as transações realizadas na internet são feitas através de um cliente e um servidor. Como nós podemos ver aqui, nós temos 3 clientes que estão fazendo requisições ao servidor. Nós temos que um servidor ele é um supercomputador e os clientes são os nossos computadores, ou então hoje em dia, o nosso celular, o nosso tablet, o nosso óculos, o nosso relógio, todos eles são clientes que fazem solicitações ao servidor. E é por essa razão que o trabalho de desenvolvimento de site é um tipo de programação denominado client-server, ou seja, cliente-servidor. Como nós já vimos em aulas passadas, o PHP ele é executado do lado do servidor. Logo, toda a programação que nós fizermos será executada no servidor. Porém, o nosso código só será executado quando algum cliente da rede solicitar. Se nenhum cliente, ou melhor, se nenhum computador da internet fizer uma solicitação ao nosso programa, nós temos que a nossa aplicação não fará nada. Ou seja, o código que é executado no servidor só será executado quando for solicitado por um cliente. Do contrário, nós temos que o servidor ficará no aguardo de alguma solicitação. E assim que essa chegar, o nosso código será executado e então será devolvida uma resposta para o cliente que a solicitou. Um outro conceito muito importante que nós já temos que ter em mente é que do lado do servidor será executado código PHP, porém, do lado do cliente será executado somente código HTML ou então código JavaScript. Portanto, não existe nenhuma forma de nós executarmos código PHP do lado do cliente. O código PHP ele é restrito ao servidor. Do lado do cliente será executado somente código HTML e código JavaScript. E é por essa razão que o PHP é tão importante. Isso porque as aplicações em PHP elas são responsáveis por montar o HTML de cada página e devolver para o cliente. Assim, nós temos que cada cliente pode ou não ter uma página montada só para ele. Por exemplo, quando nós acessamos a nossa conta no banco, nós temos uma situação onde existe um programa que está do lado do servidor e esse programa, ou então esse código PHP, ele irá montar uma página personalizada para o titular da conta. Nenhuma outra pessoa no mundo deveria ter acesso a essas informações, até porque a página contém dados que são únicos de cada cliente do banco. Então, nós temos que a estrutura do site é a mesma. A forma de gerar o extrato, a forma de gerar uma fatura, a forma de fazer um pagamento para todos os clientes funcionam da mesma maneira. Porém, o código PHP ajusta as informações para cada cliente. Nós temos que a maior parte das aplicações utiliza um template, ou seja, as aplicações possuem um código base, possuem um código genérico. Logo, quando o cliente faz uma solicitação, o nosso programa em PHP tem a responsabilidade de colocar as informações do nosso cliente nas várias partes do documento e então devolver esse documento processado somente para o cliente que solicitou. Esse é o verdadeiro trabalho de um programador PHP, fazer uma aplicação que atenda todos os clientes, enviar uma página que contém informações que dizem respeito somente ao cliente que solicitou. Ou seja, a aplicação ela é genérica, mas nós temos como resultado uma página única e personalizada para cada cliente. Então, eu tenho certeza que nesse momento você já consegue ver a responsabilidade que é fazer uma página que contém dados pessoais. Isso porque é inadmissível que o cliente A faça
faça uma solicitação para o servidor e tenha como resposta informações de um cliente B. Ou seja, imagina você solicitar o extrato da sua conta e vier o extrato da sua mãe, ou então vier o extrato de algum desconhecido. Você pode até pensar que o fato de você servir informações de um outro cliente, ou seja, de um outro usuário, é considerado somente um erro de sistema. Porém, na Constituição brasileira, fornecer dados de terceiros sem autorização do mesmo se configura um crime e pode vir até ser considerado um crime hediondo. Se nós estivermos acessando o site de um hospital, vamos supor, a gente acessa o site, a gente faz o login, porém, quando a gente clica no botão ver prontuário, aparece o prontuário de uma outra pessoa e junto a esse prontuário, vamos supor que venha nome CPF. Logo, nós temos uma situação onde o hospital passou a enviar dados pessoais dos seus pacientes. Agora vamos imaginar que esse paciente possui uma doença infecto-contagiosa. Logo, uma informação que é altamente confidencial e que pode vir a prejudicar a pessoa, como por exemplo na obtenção de um emprego. Nós temos um caso então onde a nossa aplicação está cometendo um crime hediondo e tudo isso se originou de um código mal programado que está contido dentro de um servidor web. Então, como logo você perceberá, a parte mais fácil da programação é aprender a lógica e as instruções da linguagem, até porque a complexidade que está envolvida no desenvolvimento dos sistemas, ela é muito maior, mais complexa e mais delicada do que toda a lógica que você necessita para saber programar. Essa é a beleza da programação. A programação é somente uma ferramenta que é para ser utilizada em outros segmentos. Então, saber programar é só o primeiro passo, até porque se nós não conhecemos nenhum processo, não há nenhum processo para nós automatizarmos com a programação. Logo, nós temos que toda programação não passa de uma ferramenta para auxiliar os mais diversos processos que nós temos dentro da nossa sociedade. Então é isso aí, pessoal. Essa aula foi mais conceitual, essa aula foi mais para nós darmos uma viajada, para que nós consigamos ter uma noção de qual é a responsabilidade do servidor, qual é a responsabilidade do cliente, qual é a forma que eles se comunicam, quem envia informação para quem. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!